Oitavo ano, nós vamos então encerrar nossa unidade nesta aula, nossa unidade 7. Nesta unidade nós vimos então o processo de emancipação em toda a América Latina, que era colônia da Espanha. Bem, agora, para encerrar essa unidade, depois de ter visto então os diferentes processos de luta por emancipação política da Espanha, nós vamos ver como foi a consequência dessa emancipação, ou seja, o que aconteceu logo após todo esse território se livrar da dominação espanhola. Então vamos lá. Bem, a América Latina Espanhola após a independência. Quando acabam as guerras pela independência, então nasce essas nações da América Latina Espanhola, nasce novos países aqui na América Latina. E aí, como estão nascendo esses países, eles precisam então de uma organização social, de uma organização política e econômica. E é daí que vai surgir então esses conflitos após a independência, porque nós temos diversos grupos que defendem organizações de modo diferente, diferentes tipos de organizar a sociedade, a política e a economia. Um exemplo aqui é o que Bolívar, o Simão Bolívar, um dos grandes nomes da independência na América Latina, pregava. Ele, por exemplo, esperava a união dessas ex-colônias, formar um grande território unido, na formação de uma confederação latino-americana. Então, era possível que cada país continuasse com as suas próprias lideranças, suas próprias leis, mas que existisse então um bloco maior, um conjunto maior, uma união maior desses países latino-americanos. Bem, só que isso ia de encontro com as ideias da elite crioula. A elite crioula, como nós vimos no decorrer desta unidade, queria a manutenção da autonomia regional e, claro, a manutenção de seus privilégios. Em outras palavras, o que a elite crioula esperava é que tudo se mantivesse como estava antes, com a única diferença em que eles, os crioulos, os donos de terra, ocupassem os cargos que antes pertenciam aos espanhóis na administração do território. Então, quem vai tomar as decisões políticas e administrativas são os crioulos. De resto, eles queriam que tudo ficasse como estava. Quem era dono de terra continua dono de terra, quem era escravizado continua escravizado e assim por diante. Bem, então todo esse império espanhol na América, o que foi um dia da Espanha, se fragmentou em pequenos países, dividiu-se em pequenos territórios. E o que aconteceu foi que em praticamente todo esse território, a elite crioula predominou no poder. Então vai ser a elite crioula que vai sim atingir o seu principal objetivo, que era tomar o poder e fazer exatamente aquilo que os espanhóis faziam antes. Uma coisa que era comum em todo o território é que a defesa dos valores liberais inspirados no iluminismo foi unânime. Mas, claro, valores liberais, mas não necessariamente para todos. Apenas para um grupo privilegiado. No caso aqui da América, antes os privilegiados eram os espanhóis, agora os privilegiados são a elite crioula. Toda aquela desigualdade social que existia no período colonial, com a independência vai se manter. Então as desigualdades sociais se mantiveram. E aqui veio um dado muito importante para nós pensarmos. Essa desigualdade poderia ter sido eliminada, ou pelo menos ter sido diminuída, mas não foi por uma escolha da elite crioula. Então veja, a mentalidade da elite crioula, daquela elite até então, era que se eles então diminuíssem as desigualdades sociais, eles perderiam. Então, em troca da manutenção do seu poder, da manutenção do seu privilégio, sacrificaram todo o resto da população. E essa desigualdade social, evidentemente, ela permanece até hoje. Então, em termos de conduta da elite e conduta da população mais pobre, infelizmente, ela se mantém até hoje. A desigualdade ela mantém. E o que dá para nós entendermos, analisando a história de toda a América Latina, isso inclusive inclui também o Brasil, como nós veremos em unidades futuras, é que a manutenção desta desigualdade social é algo proposital. Ou seja, poderia ser evitado, não foi por uma escolha de um pequeno grupo. Só que os descendentes desse pequeno grupo,
está aí até hoje e também pretende perpetuar essa desigualdade, porque é a desigualdade que lhes dá privilégios, certo? Então, é uma escolha, foi um projeto. Para nós encerrarmos essa questão da América Latina espanhola, é uma ideia, como nós já vimos do Simão Bolívar, era o pan-americanismo, ou seja, uma união da América, uma formação de uma união dos Estados americanos. A ideia vai surgir após as emancipações, a separação da Espanha, formar então uma integração dos Estados americanos. Como nós vimos, isso foi defendido por Simão Bolívar, mas não deu certo, fracassou, de forma que a América é toda dividida. Mais um ponto importante para nós encerrarmos essa unidade, eu deixei ela por último, porque ela tem um impacto muito grande na história da América inteira, inclusive o Brasil, mas como não faz parte não era uma colônia espanhola, eu deixei por último. Ela é importante, mas não era uma colônia espanhola, que é a emancipação política do Haiti. O Haiti, por muito tempo, chamava-se São Domingos. Então era a colônia de São Domingos. Como eu disse para vocês em aulas passadas, o Haiti ele está numa ilha no Caribe, na América Central. Parte dessa ilha é a República Dominicana, outra parte é o Haiti. Então é uma pequena ilha que essa ilha é dividida entre dois povos, entre dois países, Haiti e República Dominicana. Só que, por que nós deixamos o Haiti à parte? Porque ele era uma colônia francesa. Inclusive, o Haiti é um país que fala o francês, que tem a sua língua oficial o francês. O que vai acontecer no Haiti vai impactar em toda a América. Primeiro porque aconteceu mais cedo e segundo que lá vai acontecer algo que em nenhum outro lugar aconteceu. Lá no Haiti, o número de escravizados era gigantesco. Então era um lugar onde se produzia cana-de-açúcar, então a escravidão era muito pesada. Havia em torno de 460 mil escravizados em 1780, final do século XVIII. Esses escravizados era a maciça força de trabalho nas lavouras locais. Praticamente todo o trabalho feito no Haiti era feito por escravizados. Portanto, esses escravizados compunham a maior parte da população do Haiti. Era a maioria da população. Mas por serem escravizados, eles eram comandados por uma pequena minoria branca. E aí começa então rebeliões desses escravizados, uma resistência desses escravizados. E lá em 1791 vai acontecer então as primeiras ações dos escravizados, as primeiras revoltas desses escravizados, exigindo então melhores condições de trabalho e de vida. Essas rebeliões vai ser liderado por um haitiano chamado Toussaint Louverture, que era por esse nome porque vem da França, e em 1794 vai abolir a abolição da escravatura vai acontecer não no Haiti, mas na própria França, pelos jacobinos. Lembre-se de matérias passadas que nós estudamos a Revolução Francesa. Nos ideais iluministas, que era a base da Revolução Francesa, todos os homens deveriam ser tratados com igualdade. Foi ali que surgiu a Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Então, uma ideia aprovada pelos jacobinos era abolir a escravatura. Nesse sentido, a escravidão teria que ser abolida também nas colônias, e isso teria que chegar até o Haiti. Acontece que a abolição da escravatura vai ser revogada por Napoleão. Quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França, ele vai vai revogar a abolição da escravatura, ou seja, a escravidão ela retoma, volta-se à escravidão, e aí para conseguir manter essa escravidão funcionando, o Napoleão vai mandar tropas para o Haiti. O Toussaint vai ser preso em 1803, mas a revolta vai continuar. E aí ocorrerá a proclamação de São Domingos e eles vão mudar então o nome de Haiti, de São Domingos para Haiti, em 1804. Como deu para vocês perceberem, todo esse processo foi extremamente violento. Os africanos, os descendentes, os afro-americanos, ou agora esses descendentes de escravos que viviam no Haiti, eles vão se rebelar contra essa minoria branca e vai ter muito derramamento de sangue. Vão massacrar essa minoria branca, vão matar essa minoria branca. Como foi realizado por escravizados, isso vai assustar bastante a sociedade escravocrata americana.
basicamente porque todo o processo revolucionário no Haiti foi feito e liderado por escravizados. Tá certo? E aí vai surgir, inclusive, em toda a América, o termo haitianismo. Esse haitianismo era um medo das elites do episódio do Haiti se repetir. Em outras palavras, a ideia dos escravizados se rebelar. Gente, em praticamente todo o território americano onde a escravidão era muito presente, o número de escravizados era bem maior do que o número de livres. Portanto, é claro que se essa ideia se espalhasse dos escravizados se rebelarem contra os seus senhores, era bem provável que eles tivessem um grande êxito nesse processo, tá certo? Claro, não fizeram isso porque não quiseram fazer. Então, não é porque funcionou no Haiti que funcionaria em outros lugares. Mas o medo disso acontecer se espalhou por todo o território. Tá certo? Então, acabou se transformando num grande fantasma para as elites coloniais, que, no final das contas, queriam aumentar o seu próprio poder. E tiveram que, então, pelo menos em alguns momentos, dar a ideia de que queriam promover a igualdade social para poder acalmar essa população escravizada e não permitir que o movimento que ocorreu no Haiti se espalhasse por toda a América. Tá certo? Bem, aí nós encerramos esta unidade. Esse relato final sobre o Haiti é muito importante, porque quando nós estudarmos o Brasil, gente, este medo vai acontecer no Brasil também. Os donos de escravos no Brasil terão um grande medo de revoltas feitas por escravos. Mas o que nós precisávamos saber até então era isso, como que os países aqui, nossos vizinhos, ficaram independentes. Vocês perceberam que nós não citamos o Brasil, nós teremos uma matéria no futuro apenas para tratar do processo de emancipação política do Brasil, de forma separada e aprofundada.